Olá pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a professora Malu Romancini, eu leciono na Faculdade Alvorada em Maringá e na FAFIMAN em Mandaguari, ambas no estado do Paraná. Gostaria de agradecer à ilustríssima professora Célia Abreu pelo convite para poder participar com vocês aqui do primeiro ciclo internacional de conferências sobre direitos humanos fundamentais, estendendo ainda o meu agradecimento à Universidade Federal Fluminense. Bom, gente, então qual é o tema que eu escolhi para conversar com vocês hoje? Eu escolhi falar sobre o interconstitucionalismo e como ele vai poder servir como um instrumento para a garantia dos direitos humanos. Para isso, então, eu dividi a minha conferência em três partes. Na primeira parte, eu vou conceituar o fenômeno do interconstitucionalismo e explicar suas origens e principais características. Na segunda parte, eu vou tentar explicar para vocês como que esse fenômeno passa a ser vislumbrado também na América Latina. E por fim, na terceira parte, nós falaremos de um caso para evidenciar a presença e bem como o interconstitucionalismo pode ser utilizado para uma proteção mais eficaz dos direitos humanos. Bom, então o que vem a ser a interconstitucionalidade? Essa teoria, ela estuda as relações interconstitucionais de concorrência, convergência, justaposição e conflitos de diversos poderes constituintes no mesmo espaço político. Quem foi o idealizador dessa teoria foi o professor Canotilho, um constitucionalista português muito conhecido pelos operadores do direito. Ele começou então observando o sistema europeu e percebeu que as constituições se tornaram parte de uma hermenêutica constitucional de aplicação do direito europeu. Por que isso? Porque é sabido que na Europa existe agora um sistema jurídico único. Como que esse sistema funciona? Foi criado então um tribunal de justiça que pode ser dito como o guardião do direito europeu. Ao mesmo tempo, foi transformado os tribunais constitucionais em tribunais aplicadores do direito europeu. Então, como que funciona essa sistemática? No caso concreto, se, por exemplo, chega uma petição lá no Tribunal Constitucional alemão e os operadores do direito não sabem ao certo se a Constituição alemã está de acordo com o direito europeu. Nesse caso, eles devem enviar uma consulta para o Tribunal de Justiça perguntando qual direito deve ser aplicado. O Tribunal de Justiça, por sua vez, vai emitir um parecer vinculativo para o Tribunal de Origem, que deverá seguir essa recomendação e aplicar a norma determinada pelo Tribunal de Justiça. Isso que é assim que funciona o sistema europeu. É importante saber também do princípio do nível mais elevado de aplicação dos direitos fundamentais, que está positivado no artigo 53 da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Por meio desse princípio e por meio da aplicação da interconstitucionalidade, que é essa conversação entre ordens jurídicas, constitucionais e internacionais, o que pode implicar? Eu, por exemplo, como advogada em Portugal, se observar que no caso concreto o direito fundamental do meu cliente não está sendo bem tutelado pela legislação portuguesa e o direito europeu tutela de forma mais efetiva, no entanto, o direito alemão tutela ainda de forma mais efetiva, eu, como advogada lá em Portugal, posso invocar
a proteção alemã para o caso concreto. Certo, agora que nós já entendemos como funciona o sistema europeu e como o interconstitucionalismo está presente nesse sistema, passaremos à segunda parte da conferência, que é a aplicação desta teoria na América Latina. Como que nós vislumbramos isso? Primeiro, por análise jurisprudencial. Nós sabemos que o Brasil, assim como outros países da América Latina, são signatários e fazem parte da Organização dos Estados Americanos, que é uma organização internacional que tem o papel de garantir a paz, garantir os direitos humanos e aplicar a Convenção Americana de Direitos Humanos aos Estados signatários. Certo? Dentro da Organização dos Estados Americanos, nós temos o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é um sistema, uma jurisdição que o país, ao assinar esse tratado, ele se submete. Temos que ter em mente também que o direito internacional, ele difere-se do direito interno, pois o Estado brasileiro, por exemplo, ele tem coercibilidade para aplicar suas normas aos brasileiros aqui e também às outras pessoas que se encontram em território brasileiro, certo? No entanto, o direito internacional é diferente, porque os países eles têm que querer adotar aquelas normas. Como? Por isso disse que o direito internacional é um direito voluntário, uma vez que o Estado ele precisa concordar e assinar um tratado internacional para que ele se submeta àquelas normas. Certo? Entendendo isso, nós podemos então analisar como ocorre a proteção dos direitos humanos fundamentais no sistema americano. Nós temos vários órgãos, mas os principais são a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A comissão tem um papel mais ou menos de triagem. Ela recebe os casos, as denúncias, e ela verifica se aquele caso pode ser aplicado, enquadrado em algum direito tutelado pela Convenção Americana ou não. Ela possui também papel de conciliar, ou seja, se ela achar que aquele caso é relevante e que deve tutelar aquele direito humano violado naquele caso, ela pode chamar o país para uma conciliação para visar impor medidas coercitivas para resolver a situação. Outra função da comissão é realizar visitas in loco, ou seja, ela envia seus membros aos locais que existem denúncias para verificar se ali há ou não há violação de um direito humano. Certo? A Corte Interamericana, ela é o órgão julgador por sua vez. Então, se a comissão julgou interessante, relevante aquele caso que parece para ela que há mesmo violação dos direitos previstos na convenção, ela pode tentar resolver pela via da conciliação ou ela pode remeter o caso à corte que fará então o julgamento. Bom, mas vocês devem estar se perguntando, o que isso tudo tem a ver com a interconstitucionalidade? Calma que eu já vou explicar. O que ocorre é que atualmente tem se verificado uma tendência que a Corte tem tido de aplicar legislação diversa daquela somente constante na Convenção Americana. Por exemplo, nos seus casos, verifica-se a menção a jurisprudências de outras cortes constitucionais, outros sistemas de proteção de direitos humanos, por exemplo, a própria Corte Europeia de Proteção aos Direitos Humanos, a Corte Africana. Então, é aí que nós estamos querendo chegar. Por quê? A Corte, ela não está adstrita à legislação que ela possui na Convenção Americana.
ela está se baseando em jurisprudência e em legislação de outros estados, certo? Agora que nós já entendemos como esse fenômeno está começando a ser vislumbrado no sistema americano de proteção aos direitos humanos, nós falaremos então de um caso concreto no qual poderemos evidenciar esse fenômeno e concluir algumas considerações acerca da interconstitucionalidade. Eu gostaria de tratar com vocês o caso do povo Quichua contra o Estado equatoriano. Esse caso tratava de uma situação na qual uma empresa petroleira requereu uma permissão junto ao governo equatoriano para exploração das terras que pertenciam a essa tribo, a esse povo Quichua. O Estado do Equador concedeu essa permissão e os estragos foram incontáveis, desde a questão ambiental, porque muitas nascentes de rios foram destruídas, cavernas, templos sagrados para aquela população, até a ofensa à integridade física desse povo, pois houveram muitos conflitos, à vida e também a diversos direitos elencados na Convenção Americana. Sendo assim, para julgar esse caso, a Corte utilizou-se de jurisprudência de diversos estados que fazem parte da Organização dos Estados Americanos. Dentre eles, a Corte citou Uruguai, Argentina, México e, por fim, para sentenciar esse caso, ela citou uma interpretação constitucional da Corte da Colômbia, que definia que os povos indígenas possuem direito à consulta prévia antes de terem seus territórios cedidos para exploração. Então, nesse caso, fica evidente como essa conversação constitucional entre ordens jurídicas é importante, porque permite ao julgador não só um rol de direitos elencados em um único documento, mas permite que ele vislumbre acertos e erros de cada sistema e permite que ele escolha dentre uma miríade de jurisprudências, interpretações, legislações, aquela que será a mais protetiva para o direito humano em questão. Bom, gente, isso era o que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que se apaixonem pelo direito internacional como eu sou apaixonada. Bom, até a próxima. Obrigada!